Fala pessoal, bom dia. Professor Alexandre aqui, 8 de novembro, 7h40 da manhã. Vamos para mais uma aula do Cálculo 2, continuar o estudo de funções a várias variáveis, né? No final da aula passada eu deixei uma nomenclatura a respeito de conjuntos no Rn. Fiz lá no R2, mas aqueles nomes todos passam para o Rn qualquer n, né? E nomenclatura necessária para o que a gente vai fazer nos próximos passos, que é começar o estudo de máximos e mínimos de funções a várias variáveis, tá bom? Então, para relembrar rapidamente, né, a gente tinha... Opa, assim não dá. Aqui, ó. Isso. A gente tinha aqui um subconjunto do R2. Tá? O 2 aqui se troca por N sem dor nem sofrimento, tá? Então, um subconjunto do R2, a gente disse que ele é aberto quando se para qualquer ponto que eu pegar do conjunto existe um delta positivo, tal que a bola de raio R centrada no ponto x0, y0 está inteiramente contida no conjunto A, né? O que é dessa bola? É o conjunto dos pontos no plano, tal que a distância do ponto xy até o ponto x0, y0 é menor do que R, tá bom? Então essa definição de bola de raio R centrada na origem, isso que era um conjunto aberto. A gente dizia que um conjunto é fechado então, aberto é o termo que eu estou definindo aqui. Vou definir o que é um conjunto ser fechado. Um conjunto é fechado se o seu complementar, né, ou seja, o conjunto de todos os pontos que não estão em A, é um conjunto aberto. Tá bom? Eu vou dizer também, já aproveitar que eu estou dando uma lista de nomes, né? Vou dizer que um subconjunto é limitado se existe um número R positivo, tal que o conjunto inteiro está dentro dessa bola, de uma bola com esse raio R centrado na origem, tá? Ou seja, isso quer dizer que ele não vai para infinito em nenhuma direção. Existe uma bola bem grandona que contém todos os pontos desse conjunto, tá bom? Então, temos esses nomes. Um outro nome que vai ser importante para as aulas futuras é o conceito de conjunto compacto. Tá? Se decidir se é N ou 2, né? Estou pondo tudo em R2. Como eu disse, podia ser em Rn. Tá? Então, eu vou dizer que um conjunto A é compacto se for fechado e limitado. Tá? Vamos ver alguns exemplos disso rapidamente. Tinha deixado um exercício para vocês no fim da aula passada. Alguém tentou fazer, conseguiu, tentou e não conseguiu, né? Vai dizendo aqui no chat, eu já passo esses exercícios com vocês. Então, para a gente ter alguns protótipos na cabeça, né? Como é que esses conceitos funcionariam no cálculo 1 para conjuntos na reta real? Exemplo de conjunto aberto, um intervalo aberto, né? Troca essa norma aqui como sendo a função distância do plano pela função distância na reta, né? Que é o módulo da diferença de dois números. Então, um intervalo aberto é um conjunto aberto, porque qualquer ponto que você pega, você está na reta real, você pega qualquer ponto de um intervalo aberto, existe um delta, por exemplo, metade da menor distância do ponto até um dos extremos,
de modo que o conjunto B, aqui eu botei errinho, né, delta, de modo que a bola centrada no ponto x0 e raio delta, que no caso da reta real vira um intervalinho, está inteira dentro do conjunto A. Se você pegar um intervalo fechado ou semi-aberto, né, aberto de um lado e fechado do outro, esse cara não é aberto, por quê? Porque se eu pego exatamente esse ponto aqui que pertence ao conjunto, por menor que seja a bola centrada nesse cara, vai ter pontos que estão fora do conjunto dado, tá bom? Então, o protótipo para conjunto aberto é um intervalo aberto na reta e no plano é uma bola aberta, uma bola de centro em qualquer ponto e raio, o que for, R. Definida dessa maneira, esse aqui é um protótipo de um conjunto aberto. E aí você tem propriedades, né? Se você pegar a união de dois caras desse tipo, vai dar um cara... A união de duas bolas não é uma bola, mas ainda continua sendo um conjunto aberto. Se você pegar uma união qualquer, uma quantidade infinita de bolas abertas, também vai dar um conjunto aberto. A interseção tem que tomar cuidado, né? A interseção só de uma quantidade finita de conjuntos abertos vai dar aberto. Senão eu posso pegar um monte de intervalos encaixantes, como a gente viu no cálculo 1, a interseção deles dá um único ponto e só um número, o conjunto unitário com um número lá dentro não é aberto, tá bom? Então, um conjunto é fechado se o seu complementar é aberto, protótipo. No cálculo 1, intervalo fechado, porque o seu complementar, que é tudo que está fora do conjunto, é aberto, porque se eu pego um ponto fora de A, eu consigo um pequeno intervalo aberto, centrado nesse cara, que fica inteiro fora de A, tá bom? Limitado, intervalos com extremos A e B finitos, são exemplos de limitados. Conjunto fechado no R2, uma bola fechada, é um exemplo de conjunto fechado, né? Uma bola troca o menor por menor igual aqui, você vai ficar com um conjunto fechado, tá bom? Propriedades, união de conjuntos fechados, se essa união for uma união finita, vai dar um conjunto fechado, tá? Agora, se você pegar uma união infinita, você não tem mais certeza, tá bom? Pode dar aberto. E a interseção, mesma coisa, né? Interseção qualquer de conjuntos fechados dá um fechado e só, né? Quantidade infinita de fechados são intersectados a um conjunto fechado sempre. Limitado. Intervalos com extremos finitos na reta são limitados e protótipos são bolas centradas em qualquer ponto com um raio fixo, são exemplos de conjuntos limitados. Compacto. Tem que ser limitado e fechado, então um intervalo com extremos finitos, um intervalo fechado, é o protótipo de um compacto na reta, no R2, no RN, mesma coisa, uma bola fechada e limitada, né, com raio finito, é um exemplo de conjunto compacto. Então tá, na aula passada eu tinha perguntado para vocês se o R2 era aberto ou fechado, né? Então, pergunta, R2 é um conjunto aberto? Vocês chegaram a pensar nisso? Conseguiram fazer? Sim, né? Por que isso é verdade? Se você pegar qualquer ponto do R2, pega o raio que você quiser, por exemplo, 1, a bola centrada no ponto XY0 de raio 1 vai estar inteira dentro do R2. Então, esse conjunto é aberto. Então, para qualquer ponto, o raio que você escolhe é qualquer número positivo, por exemplo, 1. R2 é fechado? Como é que eu faço para ver se um conjunto é fechado? Tem que pegar olhar para o seu complementar. Quem que é o complementar do R2? Ou seja, se o meu ambiente é o R2, o conjunto complementar a ele é o conjunto vazio, né? Vocês concordam?
quem que é o complementar de tudo? O nada, né? Então, para saber se o R2 é fechado, eu preciso mostrar que esse cara é um conjunto aberto. Pergunta: o conjunto vazio é um conjunto aberto? Essa é uma pergunta um pouco mais difícil, talvez você não esteja acostumado a pensar nisso, mas vamos lá. O que precisaria acontecer para que o vazio não fosse aberto? Para que o vazio não seja aberto, eu preciso que essa frase aqui seja falsa. Ou seja, precisa existir algum ponto no conjunto para o qual, por menor que seja o raio da bola centrada nesse ponto, essa bola vai ter elementos que não estão no conjunto em questão. Então, pergunta: existe algum elemento dentro desse conjunto que contradiga essa propriedade? Existe algum elemento no conjunto vazio tal que, qualquer que seja o raio, essa frase é falsa? A resposta é não. Por quê? Porque eu estou pedindo alguma propriedade sobre algum elemento do conjunto vazio. Só que o conjunto vazio não tem elementos. Então, como o vazio não tem nenhum elemento que contradiga a definição de ser aberto, então eu não consigo provar que ele não é aberto. Tá certo? Eu não tenho nenhuma testemunha que me garanta que ele não é aberto. Então, por vacuidade, por falta de elementos que me permitam concluir que ele não é aberto, eu sou obrigado a dizer que ele é aberto. Então, o vazio é aberto por vacuidade, né? Por falta de testemunhas que provem o contrário. E, portanto, o R2 também é um conjunto fechado. Então, o R2, o plano todo, é um conjunto que simultaneamente é aberto e fechado. E o vazio? O vazio é aberto? Sim, acabamos de argumentar. O vazio é fechado? Quando que para estudar se o vazio é fechado, eu olho para o seu complementar. Quem é o complementar do vazio? Do nada? Tudo, R2. O R2 é aberto? É. Então o vazio também é fechado. Você percebe? O R2 e o vazio são conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados. E a boa notícia é que esses, na teoria que a gente está estudando, esses são os únicos conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados. Tá? Em contextos mais abstratos, situações mais gerais que você estuda em topologia, existem conjuntos que são simultaneamente abertos e fechados e que não são o espaço inteiro e o vazio, né? Na terminologia lá em inglês o pessoal chama de clopen, né? Que é uma coisa que é closed e open simultaneamente, tá bom? Mas a gente não vai se preocupar com isso aqui. Então, eu consigo decidir se um conjunto é aberto ou fechado com essas definições. Pode ser difícil em alguns casos, pode ser mais fácil em outros, mas a coisa funciona, né? Então, só a título de curiosidade, por exemplo, se você pega o conjunto dos números racionais, esse cara é um conjunto aberto em R? O que você acha? Como é que tá? Manda no chat aí. Pode chutar, vai. Assim, com a intuição. Você acha que o conjunto dos números racionais é um conjunto aberto na reta real? Sim ou não? Sim, tá. Não fica triste, mas a resposta é não, né? Por que ele não é aberto? Vou fazer um desenho.
que precisa acontecer para o conjunto ser aberto? Dado qualquer ponto do conjunto, eu preciso encontrar uma bola, no caso aqui um intervalo aberto centrado nesse ponto, que esteja inteiramente contido no conjunto, né? Então se você pega a reta real aqui, pega um número racional R, tá? Por menor que seja esse intervalo, o que você sabe? Que dentro desse intervalo vai ter com certeza números que não são números racionais, né? Vão ter os irracionais. Então, existe x pertencente a R menos Q, um número irracional, x dentro do intervalo aberto, R menos delta, R mais delta. Então, por menor que seja esse delta, o intervalinho inteiro não está inteiramente contido no conjunto dos números racionais, que não é aberto. Tá bom? Pergunta: que é fechado? Como é que eu faço para olhar se um conjunto é fechado? Eu olho para o seu complementar, que é o conjunto dos números irracionais. Né? Então, responder essa pergunta é decidir se esse conjunto aqui é aberto. Né? Então, essa pergunta é equivalente a essa, né? Deixa eu botar, não sei, somente C aqui. E aí pergunta: o conjunto dos números irracionais é aberto? Também não, né? Porque se você pega um x irracional, o que vai acontecer? Por menor que seja o intervalinho que eu pegar aqui, x menos delta, x mais delta, sempre vai ter um cara aqui, R pertencente a Q, né? Então, como o conjunto dos irracionais também não é aberto, o seu complementar não é fechado. Então tá aqui um exemplo de um conjunto que não é nem aberto nem fechado, tá bom? Então é uma coisa que começa a ficar um pouquinho complicada, beleza? Mas a gente não vai se preocupar muito com essas coisas, né? Os nossos conjuntos vão ser conjuntos bonitinhos. Ou seja, vai ser uma coisa que você sempre desenha uma bola deformada ali no plano, alguma coisa desse tipo, um disco deformado, uma coisa que a fronteira dele parece uma ameba, né? Tá? Depois a gente vai falar de fronteira, o que é o interior, o fecho e a fronteira de um conjunto. Vamos tentar estudar hoje o que são máximos e mínimos, né? Primeiro em conjuntos abertos e depois em conjuntos que não necessariamente são abertos, ou finalmente em conjuntos que vão ser compactos, tá? Então, máximos e mínimos. A gente tem a definição do que é um ponto de máximo e um ponto de mínimo, locais e globais, como era no cálculo 1, né? Então você tem uma função de R2 em R. Vamos pensar que, bom, conjunto A não precisa ser aberto, tá? Pode ser qualquer conjunto. E aí x0y0, um ponto de A, eu vou dizer que x0y0 é máximo, é ponto de máximo, né? Vamos falar isso direitinho aqui na definição, pelo menos. Ponto de máximo local de f, se existe um delta positivo, tal que f de x, y é menor ou igual que f de x0, y0,
para todo xy nessa bola de raio delta centrada em x0, y0. Tá claro o que quer dizer isso? O que eu quero dizer é que você está com o seu conjunto A. O que quer dizer que esse ponto aqui é um ponto de máximo? Quer dizer que eu consigo construir uma pequena bola centrada nele, de modo que o valor da função nesse ponto x0, y0 é maior do que o valor da função em qualquer outro ponto, dentro dessa bola, tá bom? Então, existe uma bolinha de raio delta onde esse ponto é o campeão. De maneira análoga, a gente define o que é um ponto de mínimo local, né? Vou reciclar aqui a definição. Ele vai ser um ponto de mínimo local que, se ele for, naquele ponto a função atingir o menor valor numa vizinhança desse ponto, ou seja, se o f de xy for maior ou igual a f de x0, y0. Tá? E a gente tem o ponto de máximo ou máximo global se ele for o campeão dos campeões, né? Ou seja, se o valor da função naquele ponto for maior do que em todos os outros pontos do domínio. x0, y0 é ponto de máximo entre parênteses global, né? Se você precisar, no contexto de alguma coisa que você está fazendo, distinguir um ponto de máximo, você está trabalhando com máximos locais e globais ao mesmo tempo, aí a gente usa esse adjetivo para enfatizar que ele é o máximo dos máximos, vamos dizer assim, né? Máximo global de f se a f de xy for menor ou igual que f de x0, y0 para todo xy em A. Então tá clara a diferença entre um máximo global e um máximo local para todos? De maneira análoga, mínimo global, né? Você troca aqui por maior ou igual, tá bom? Tá certinho isso? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Legal. Então, vamos avançar. Então, ponto de máximo local que não é máximo global, a gente conhece desde o cálculo 1, né? E a ideia é tentar recuperar um resultado análogo ao que a gente tinha lá no cálculo 1, né? Qual que era o resultado que a gente tinha no cálculo 1, que chamava Teorema de Fermat, que ajudava a gente a encontrar candidatos a pontos de máximo e mínimo num intervalo aberto, né? Então, isso aqui para a gente recordar, a gente tinha o Teorema de Fermat, chamava assim, né? Dizia o quê? Se você tem um intervalo aberto e f é uma função derivável do cálculo 1, né? E pega x0, um ponto de máximo ou mínimo local. Escrevendo assim rapidinho, né? A gente já sabe isso aqui. Máximo ou mínimo local. O que eu posso dizer a respeito de um ponto de máximo ou mínimo local? Que naquele ponto a derivada da função é zero, né? Lembra desse teorema?
Ponto de máximo dentro de um intervalo aberto, derivada zero. Se a derivada é zero, o que eu posso dizer? Nada, né? A recíproca desse teorema a gente sabe que não é verdadeira. A intuição geométrica por trás disso aqui era dizer o quê? Você tem uma função que tem um ponto de máximo, pontos de máximo ou pontos de mínimo? Esse aqui é um ponto de máximo local, né? F' de zero, F' nesse ponto C0 quer dizer o quê? Que a reta tangente ao gráfico nesse ponto é horizontal. Se eu tenho um outro ponto de mínimo local aqui, a reta tangente nesse ponto também é horizontal, né? O que você acha que vai acontecer quando eu tenho uma função que é diferenciável e tem um ponto de máximo ou mínimo local de uma função diferenciável definida no intervalo aberto, quando essa função tem duas variáveis, né? O que a gente espera que aconteça? Pode escrever no chat aí que vai acertar. Tá, de novo eu estou enunciando aqui para R2, mas podia ser Rn, né? Uma função diferenciável. No aberto A e x0, y0 um ponto de máximo ou mínimo local. Qual que você acha que é a conclusão que a gente vai ter aqui? A conclusão que a gente vai concluir é bom demais, né? O que você espera que aconteça? Lá no cálculo 1 a derivada é zero. Aqui, o que vamos tentar imaginar o que seria um enunciado razoável. Você tem a tua superfície, né? Desenhar fora dos eixos aqui para não atrapalhar. Supõe que esse aqui é o gráfico da tua função, tá bom? Esse ponto aqui tem toda a cara de ser um ponto de máximo, aqui até global, tá? Estou desenhando só um pedacinho da superfície. Podia ter um DC aqui, depois ir embora para o infinito, né? Não garanto que é um ponto de máximo global. Mas tem o ponto x0, y0 aqui. O que eu posso dizer a respeito desse ponto? Aqui a analogia é que, fazendo analogia com o caso em uma variável, a gente tinha a reta tangente sendo horizontal. Aqui a gente não tem a reta tangente, mas a gente tem o plano, né? O plano tangente num ponto de máximo ou de mínimo vai ser obrigatoriamente horizontal. É isso que a gente imagina, tá certo? E o que quer dizer que um plano é horizontal? Quer dizer que o vetor normal a esse plano é perpendicular, né? Ou seja, o vetor normal é paralelo ao eixo Z. E quem que era o vetor normal ao gráfico de uma o vetor normal ao gráfico de uma superfície? Era na primeira componente a derivada parcial em x, derivada parcial em y e menos 1, né? Então, para esses dois vetores serem paralelos, a única chance é que tanto ∇f ∇x quanto ∇f ∇y sejam nulos nesse ponto só, tá? E de fato é o que a gente conclui, né? Então, se você tem um ponto de máximo ou de mínimo, o gradiente da f naquele ponto é zero. Tá? E de maneira análoga ao que a gente viu aqui, né? No cálculo 1, se o ponto é ponto de máximo, então a derivada é zero, beleza? Se a derivada é zero, a gente tem contra-exemplos, né? Por exemplo, eu pego a função x ao cubo. Você sabe que na origem a reta tangente é o eixo x, né? Eu tenho f' de zero igual a zero, mas o zero não é ponto de máximo ou mínimo, ou seja, aquilo que eu falei.
local, né? Não vale a recíproca do teorema. Aqui é a mesma coisa. Você tem uma função a duas variáveis que o plano tangente é horizontal num ponto, não garante que esse ponto seja um ponto de máximo ou de mínimo. Quando vamos demonstrar o teorema e depois a gente vê alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Tranquilo até aqui? Deu para entender a geometria por trás desse enunciado? Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Eu vou recuperar, vou usar de novo o teorema do cálculo 1, né? Porque se eu sei que... Eu vou fazer o caso que x0, y0 é um ponto de máximo, tá bom? Ponto de mínimo é totalmente análogo e para treinar você pode escrever ele em casa, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos supor... Suponha que x0, y0 é um ponto de máximo local. O que isso quer dizer? Vamos voltar na definição. Ser um ponto de máximo local quer dizer que existe uma bola centrada nesse ponto, de modo que nessa bola todos os pontos da F, todos os pontos do domínio da F nessa bola tem valor menor do que os no centro, tá? Então isso aqui é ser um máximo local. E o que eu vou fazer? Fazer um desenho para ajudar. Tá? Sempre desenho no primeiro quadrante, não precisava, né? Mas eu tenho meu ponto x0, y0 e eu sei que nessa bola de raio R, ele é o campeão, né? O ponto x0, y0 que está aqui é o ponto de máximo da F em todos os pontos dessa bola. Vocês concordam com isso? É a definição só, né? E o que eu faço? Se ele é o maior em todos os pontos dessa bola, vocês concordam que ele vai ser o maior só em cima dessa linha laranja? Claro, né? Se ele ganha de todos os pontos dentro da bola, ele vai ganhar de todos os pontos desse diâmetro aqui. Então o que eu faço? Eu olho para a função g de t, que é restringir a função f a essa linha horizontal, né? Então eu vou pegar x0 mais t, vírgula y0, tá? E aí, como essa bola é uma bola de raio R, eu vou pegar o t entre menos r e r. Né? O delta lá, acho que eu pus delta, vamos ver? Delta, tá? Então, t entre menos delta e delta, eu tenho essa função que é uma função do cálculo 1. Que é o quê? Pegar a função f e olhar ela ao longo da curva laranja. O que a gente sabe? Que o ponto t0 igual a zero é um ponto de máximo local da G. Todos concordam com essa afirmação, né? E se no centro da bola a função atinge o maior valor, ela vai ganhar de todos os pontos dessa bola, em particular em cima dessa linha laranja. Então, eu tenho uma função do cálculo 1, depende de uma variável só, definida num intervalo aberto, centrado na origem aqui, e tenho que esse cara é um ponto de máximo local. Se eu tenho, cálculo 1, teorema de Fermat, ponto de máximo dentro de um intervalo aberto, a derivada é zero. Então, pelo teorema que está dentro da nuvenzinha ali, né, o teorema de Fermat, a gente sabe que g' de zero é zero. Agora, quem é g' de zero? Como a f é diferenciável, se você quiser, você pode fazer regra da cadeia, né? Ou usar a definição e, de qualquer modo, alguém sabe quem é a derivada? Só para eu ver se vocês estão junto comigo aqui. Bom, quem é g' de zero em termos das derivadas de f?
Enquanto o pessoal escreve no chat, é mais um momento para você que está assistindo o vídeo gravado agora dar aquele soco no botão subscribe do canal, ativar o sininho, escrever um comentário, dar o like, fazer tudo o que precisa para dar aquele up nesse canal, que é um canal de um youtuber com carreira definida para ser encerrado no fim desse semestre, eu espero, né? Então, uma brincadeira, não estou caçando nada aqui, é só uma brincadeira. Para ver se o pessoal... Vamos lá. Como é que fica a derivada da G aqui em termos da derivada da F? Se você que tá vendo o vídeo e não chegou ainda, escreve no comentário. O pessoal no chat ainda não colocou a resposta aqui, então eu vou fazer isso agora, né? G' de zero, você pode olhar isso aqui como uma composta, né? É F composta com a curva gama que tem isso aqui como imagem. Quem que é o gama' dessa curva que está aqui dentro, né? Pode pensar que a curva gama de t é um exagero isso aqui, né? x0 mais t, y0. O gama' de t é o vetor 1, 0, né? Então, a derivada da g é o produto escalar do vetor gradiente com o vetor 1, 0. Então vai dar simplesmente del f del x no ponto x0, y0 igual a 0. Tudo bem? Então, temos que a primeira derivada parcial da f é 0. E se você olhar ao longo dessa linha vertical, passando pelo ponto x0, y0, o argumento é o mesmo, né? Eu vou olhar para a função h de t, que é f de x0, y0 mais t, de novo com t entre menos delta e delta, e a gente sabe que t0 igual a 0 é o máximo local de h, né? E pelo teorema de Fermat, a gente vai ter que a derivada da h na origem é 0. E quem que é a derivada da h? A curva gama, essa aqui é a laranja, né? A curva gama cor-de-rosa vai ser x0, y0 mais t. A conta é análoga, né? Vai ser o gradiente da f vezes o vetor 0, 1. E o vetor 0, 1 é o del f. O produto escalar vai dar o del f del y, né? Então o que eu mostrei? Que del f, se você tem um ponto de máximo local, del f del x é 0, del f del y é 0. Conclusão. Tá? Se fosse um ponto de mínimo local, o resultado é totalmente análogo, né? Você tem que o t0 é um ponto de mínimo da f na curva laranja, a derivada também é 0 da g, e a mesma coisa na direção da h, né? O ponto todo é que se você pegar qualquer diâmetro dessa bolinha, o centro vai ser um ponto de mínimo da f composta com a curva que parametriza esse segmento, diâmetro. Então, em todas as direções a derivada é 0, e portanto vai valer isso, né? É importante que a f seja uma função diferenciável, né? Porque, por exemplo, se ela não for nem contínua, aí você não tem derivada parcial para falar, não tem... Quer dizer, ela pode ser contínua e não ter... pode ter as derivadas parciais e não ser contínua, mas ela poderia, por exemplo, ao longo do eixo x não ser derivável, e aí você nem pode falar em vetor gradiente, mas mesmo em outras situações, né, a gente viu pontos que eram pontos de mínimo de uma função e que o gradiente não estava definido, né? Pega aqueles exemplos anteriores de função chavinha, as derivadas parciais podem não existir, a função, portanto, não vai ser diferenciável, não vai ter plano tangente, e aí não tem sentido nenhum essa discussão, né? A gente pautou nossa ideia em argumentar que num ponto de máximo ou ponto de mínimo, o plano tangente era horizontal, e para ter o plano tangente a função precisa ser derivável, diferenciável, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos, dois pelo menos, né?
pega a função f de xy igual a x2 mais y2, tá bom? É muito fácil de ver que x0 e y0 igual a 0, 0 é um ponto de máximo local. Máximo não, mínimo, né? Na verdade, ele é global. Por que que a gente vê isso? Pelo seguinte, né? F de xy é x2 mais y2, isso é maior ou igual que zero, que é o valor da função na origem, ou seja, f de 0, 0 é menor ou igual que f de xy para todo xy no R2. Aqui é importantíssimo, tá? Importantíssimo observar quem é o domínio da função. Então, quando eu escrevi f de xy igual a x2 mais y2, eu estou querendo dizer o quê? Que a função está definida no maior domínio que essa fórmula permite, ou seja, o plano inteiro. E o plano inteiro é um conjunto aberto. Então, o que a gente sabe? Se eu tenho um ponto de mínimo num conjunto aberto, o gradiente vai ser zero. E, de fato, você verifica isso, né? Quem que é o gradiente da f? Num ponto xy qualquer. 2x, 2y. E aí é claro que substituindo xy igual a zero, você tem um vetor nulo, né? Nesse ponto o gradiente é zero, que é o que o teorema está dizendo, sem novidade. Agora vamos ver a recíproca. Se você pega f de xy igual a x vezes y, porque essa que é a graça, né? O que esse teorema conta pra gente é o seguinte, que se for ponto de mínimo, então o gradiente é zero. Então, na hora que eu estou procurando os pontos de máximo e mínimo, eu vou reduzir muito o espectro onde eu estou procurando, né? O conjunto de candidatos a máximo e mínimo são aqueles que satisfazem essa equação, né? Então, é um sisteminha com duas equações, del f del x igual a zero, del f del y igual a zero, e duas variáveis que são o ponto x0 e y0. Então, eu vou ter restrições que um ponto de máximo ou mínimo local tem que satisfazer. E essa é a vantagem do teorema. Então, se eu estou procurando pontos de máximo ou mínimo num conjunto aberto, basta procurar dentre aqueles onde o gradiente é zero. Pergunta, se o gradiente é zero num ponto, é verdade que esse cara é máximo ou mínimo? Não. E essa função aqui vai dar o contra-exemplo pra gente, né? Quanto vale o gradiente da f? Se eu derivo em x dá y, se eu derivo em y dá x, e aí isso aqui vai dar o vetor nulo, né? Del f del x igual a zero, del f del y igual a zero, se somente se x0, y0 é igual a 0, 0. Ou seja, o único ponto onde o gradiente é zero é a origem, e então esse é o único cara que é candidato a máximo ou mínimo. Pergunta, esse ponto é um ponto de máximo ou de mínimo local? Vamos ver no chat. Sem respostas? Sem respostas. É máximo ou mínimo? Vai, escreve a resposta enquanto eu tô falando aqui. Nenhum dos dois. Muito bom, Pedro. Por quê? Se não respondesse, eu ia chamar a polícia, né? Vamos ver. Então, pergunta. É um ponto de máximo ou mínimo? Nenhum dos dois, né? Assim que você escreveu a resposta, é assim que a gente vai pôr aqui. Nenhum, pois... O que eu faço? Se eu olho ao longo da curva t,t, gama de t igual a tt, né? É uma curva legítima, derivável, tudo nem precisava, mas quem que é f bola gama?
a f multiplica os seus argumentos, né? Então vai ficar f de t vírgula t, que é igual a t ao quadrado. Então, ao longo dessa reta, o ponto t igual a zero, que produz a origem, me dá um ponto de mínimo, né? Então, t igual a zero, t0 igual a zero, é mínimo de f bola gama. Se você pega uma outra curva eta de t, por exemplo, t menos t, que é a curva ortogonal a ela, né, a bissetriz do segundo e do quarto quadrante, quem que vai ficar f bola eta? É f de t menos t, dá menos t quadrado, tá bom? E o que eu tenho? t0 igual a zero é um ponto de máximo de f bola eta. Então o que acontece? Eu tenho um ponto onde o gradiente da função é zero, o plano tangente é horizontal, mas esse ponto não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Por quê? Em cima dessa reta, se eu escapo um pouquinho da origem, eu vou ter valores positivos, maiores do que o valor na origem. E se eu ando em cima dessa reta e escapo um pouquinho da origem, eu vou ter valores negativos, menores do que o valor. Então, ela não pode ser máximo porque tem valores maiores do que zero, que é o valor na origem, perto do zero. E tem valor, e não é ponto de mínimo porque tem valores negativos, menores do que o valor da função no ponto, perto daquele ponto. Tá clara essa ideia, né? Se você olhar para o gráfico da f, o que é o gráfico dessa f? É uma cela, né? Uma cela, ela tá a rodada é 45 graus. Eu não vou conseguir fazer o desenho aqui. Você pega a reta y igual a x, né? tt, é a bissetriz aqui do primeiro quadrante no plano xy. Em cima desse eixo você tem essa parábola. Então aqui é gama de t igual a tt. Até que não ficou ruim. E se você pega isso aqui, x, y, z, e se você pega a bissetriz do segundo quadrante, né, aqui, vai ser a eta, t vírgula menos t, y igual a menos x. Nessa direção que você vai ter uma parábola de boca para baixo. Né? Então, na direção, vamos fazer com cor aqui, né? Na direção y igual a x, eu tenho que esse ponto é um ponto de mínimo. E na direção y igual a menos x, eu vou ter que esse ponto é um ponto de máximo. Então, não é nem máximo nem mínimo, apesar do plano tangente na origem ser o plano horizontal z igual a zero, né? Del f del x e del f del y são zero, o valor da função no ponto é zero, então a equação do plano tangente a essa f aqui na origem é z igual a zero. E o ponto não é ponto nem de máximo nem de mínimo. Então, a gente tinha, voltando, né, mais déjà vu, a gente tinha um critério no cálculo 1 para decidir se um ponto crítico, né, um ponto onde a primeira derivada é zero, é máximo ou mínimo, olhando para a segunda derivada. Né? Vocês lembram disso? Qual que era o critério? Vai escrevendo aí no chat enquanto eu enuncio aqui. Então, se você tem um intervalo, e vai ser sempre um intervalo aberto aqui, tá? Se uma função do cálculo 1 é de classe C2, no intervalo aberto, I contido em R, e x0 é um ponto no interior desse intervalo, tal que
f' de x0 é igual a zero, então, se a segunda derivada nesse ponto fosse positiva, a gente tem que x0 é um ponto de mínimo local. Se você tem que a segunda derivada é negativa nesse ponto, então x0 é um ponto de máximo local. Lembra desse resultado? A gente demonstra ele com TVM e tudo mais, né? Então tem esse resultado e a gente vai tentar fazer alguma coisa parecida com isso para funções a várias variáveis. Só que a gente tem um problema sutil aqui, que é o seguinte, né? Quando você está com funções a duas variáveis, por exemplo, a gente tem quantas derivadas segundas? Eu tenho a derivada dupla em x, derivada dupla em y, primeiro em x, depois em y, primeiro em y, depois em x. Então são 4 derivadas de segunda ordem, só que o problema é que, por exemplo, o problema na verdade não, é uma solução para a gente, né? Se a função é de classe C2, como eu estou pondo nesse caso aqui, a gente vai ter que as derivadas mistas são iguais, né? O teorema de Schwarz. Então eu vou ter 3 números, na verdade, diferentes, que são a derivada dupla em x, a derivada dupla em y e a derivada mista. Então como é que eu vou ter esses 3 números, que são as segundas derivadas da f, me ajudando a decidir se um ponto onde o gradiente é zero, se esse ponto é um ponto de máximo, de mínimo ou nenhum dos dois, né? Como é que era essa história? No cálculo 1, se você pega a função x ao cubo, por exemplo, a primeira derivada nesse ponto vale zero, a segunda derivada também vale zero, e aí esse cara não é ponto nem de máximo nem de mínimo, tá certo? Agora, nesse ponto, a primeira derivada é zero, reta tangente horizontal, segunda derivada negativa é um ponto de máximo local. Aqui, primeira derivada zero, segunda derivada positiva, com cavidade para cima, né? Ponto de mínimo local. Então, no caso de duas variáveis, esse cara aqui é um ponto de mínimo local, por quê, né? Se você fizer o desenho desse gráfico, você sabe o que é isso aqui. É o paraboloide circular aqui, no caso, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que a origem é um ponto de mínimo em todas as direções, né? Se eu corto, pego um plano, pego um vetor qualquer aqui no plano XY e olha para o plano que tem esse vetor e o eixo Z. E deixa esse vetor que está aqui embaixo girar. Você vai ter cortes por planos verticais, vamos dizer assim, passando pelo ponto, pelo gráfico, pelo ponto que é o candidato ali, 0, 0 no caso. Então é o plano que passa pelo 0, 0, contém o eixo Z e alguma direção no plano XY. Se você olhar qualquer que seja essa direção no plano XY, todos os cortes, você vai ter sempre parábolas onde a origem vai ser um ponto de mínimo, ou seja, de alguma maneira, a superfície, que é o gráfico da função, ela se curva na mesma direção, sempre para o mesmo lado, né? Isso vai me produzir esse fato do ponto ser um ponto de mínimo ou ser um ponto de máximo, se eu tivesse multiplicado por menos 1 aqui, né? Em todos os cortes, as curvas que eu vou obter são funções de uma variável, nesse caso vão ser funções quadráticas, né? Se eu pegar essa direção aqui no plano XY, é botar alguma coisa que relacione y com x de maneira linear, né? Uma reta, y igual a ax, por exemplo, o que você vai ter vai ser sempre uma parábola de boca para cima, tá bom? E aí não tem história, em todas as direções vai ser um ponto de mínimo, por isso eu vou dizer que é um ponto de mínimo. Então, dá f como uma função a duas variáveis. Então, de alguma maneira, como que essas segundas derivadas combinadas, os 3 números combinados, vão reproduzir o papel de dizer que, olha, o corte por qualquer direção
vai dar sempre uma função que é um ponto de mínimo, vai dar sempre uma função de uma variável, na qual o ponto em questão é um ponto de mínimo, um ponto de máximo? Ou será que quando eu corto numa direção dá ponto de mínimo e quando eu corto em outra direção dá ponto de máximo? Tá? Então, para demonstrar isso, eu escrevi um texto para demonstrar esse critério que ele depende de algumas coisas de álgebra linear que eu queria saber se vocês já estudaram ou não, que é a diagonalização de matrizes simétricas. Vocês já chegaram a ver isso em álgebra linear? Dado uma matriz simétrica, ela sempre tem uma base ortonormal de autovetores e, na verdade, o que interessa para a gente é estudar os autovalores associados, né? Vocês já viram isso? Não? Triste. Então, eu não vou conseguir demonstrar o teorema para vocês, o que pode ser um momento de alegria efusiva. Então, eu vou deixar anunciado, eu vou deixar as notas com essa demonstração no Disciplinas, e aí vocês dão uma lida lá, tá? Eu só estou usando esse teorema e depois eu faço todas as contas nível ensino fundamental 2, né? Se você acredita nesse teorema, e você vai acreditar, porque um dia você vai ver uma demonstração para ele, que todo operador, toda matriz simétrica é diagonalizável, com uma base ortonormal de autovetores. Se você acredita nisso, as contas que a gente faz ali são continhas bem simples e argumentos, né? Quer dizer, é uma conta simples que vem de uma ideia não tão simples. A ideia é boa quando você precisa fazer pouca conta com essa ideia para resolver o problema, né? E outra coisa, então, antes da gente falar disso, eu estou lembrando, quer dizer, o teorema ele está me dizendo o seguinte, né? Que a função precisa estar definida num conjunto aberto. Se eu pegar uma função que não está definida num conjunto aberto, é verdade que o gradiente tem que ser zero num ponto? Não, né? Então vamos ver mais um exemplo antes desse teorema, né? Deixa eu mover ele para cá. Vamos fazer mais um exemplo e aí a gente começa a partir desse teorema aqui. Né? Mais um exemplo, então, onde a coisa pode dar problema, né? E se A contido em R2 não é aberto? É a mesma coisa do cálculo 1, né? Cálculo 1. Se você está num intervalo fechado, é verdade que os pontos de máximo e mínimo a derivada é zero? Não, né? Exemplo mais simples, mais ingênuo de todos. Pega f de x igual a x, cálculo 1, tá? X menor ou igual que 0, menor ou igual que 1. Tá bom? X0 igual a 0 é ponto de mínimo. Global dessa função. X1 igual a 1 é ponto de máximo dessa função. Global também. E quanto que vale a derivada? A derivada dessa função vale 1 em todos os pontos do interior, né? Ou se você quiser, você estica um pouquinho a função, estende ela para ela valer, continua com a mesma fórmula, um pouquinho antes do zero, um pouquinho depois do 1. Eu consigo calcular as derivadas no ponto x igual a 0 e x igual a 1. Elas vão estar no interior desse novo intervalo. E eu tenho pontos críticos, desculpa, pontos de máximo e mínimo da função onde a derivada não valeria zero, né? Ou se você quiser, você calcula só a derivada lateral, né? Está aqui com... Esse é o gráfico da função, né? Ó, o ponto de máximo, ó, o ponto de mínimo. Ah, como é que eu calculo a derivada aqui? Faz o limite lateral. Tendendo a 1 pela esquerda, você vai ver que o limite lateral é 1, portanto a derivada não pode ser zero, porque a derivada teria que ser o valor do limite. E se o lateral deu 1, é porque ali não vai ser zero, né? E você calcula no zero pela direita, você vai ver que o limite lateral do derivado também é 1. Então, pontos de máximo e mínimo
onde ou a derivada não existe, ou se você relaxar o conceito pedindo que a derivada no extremo de um intervalo seja derivada lateral, você vai ter uma coisa diferente de zero aí, tá? Então, pontos de máximo e mínimo onde a derivada não vale zero, por quê? Porque meu intervalo não é um intervalo aberto. Para duas variáveis, a mesma situação, né? Eu posso até replicar essa função aqui, se você quiser. Ou pegar outra, né? Pode pegar a mesma f de xy igual a x2 mais y2, só que agora eu vou definir elas num conjunto que não vai ser o plano todo. Xy em R2, onde x2 mais y2 é menor ou igual que 1. Tá? Então, quem que é meu domínio da função agora? Meu domínio é... Vou ter que roubar. Queria fazer um eixo retinho aqui, não estou conseguindo. Quem que é o meu domínio? Agora, ele é a circunferência fechada, centrada na origem de raio 1. Tá bom? O meu domínio é todo o interior do círculo e a casca. Esse é meu conjunto A. Tá bom? Você concorda que o valor da função ele é menor ou igual que 1, né? Porque se é x2 mais y2 e x2 mais y2 é menor do que 1 pela definição do conjunto A. Então, para todo xy em A. E, por exemplo, f de 1, 0 vale 1. Tem vários pontos onde a função vale 1, né? Toda essa circunferência branca que está ali mais grossinha é o conjunto dos pontos onde a função vale 1. Então, isso me garante que 1, 0 é ponto de máximo de f. Porque f de 1, 0 é maior ou igual que o valor da função em qualquer outro ponto. Pergunta, quanto vale o gradiente da f? 2x, 2y, né? Quanto que vale o gradiente da f no ponto 1, 0? 2, 0. Que não é o vetor nulo, né? Então, tá vendo? Eu tenho um ponto de máximo global, onde o gradiente da função não é zero. Por quê? Porque meu conjunto não é um conjunto aberto. Eu estou num ponto que é um ponto da fronteira do conjunto, tá? Então, se eu tiver, na notação usual que a gente faz, né? Se esse círculo aqui fosse pontilhado, ou seja, se eu estou com o conjunto dos pontos onde x2 mais y2 é menor do que 1, essa função, o único candidato a ponto de máximo ou mínimo, o A vai ser um conjunto aberto, né? Se eu deixo aqui pontilhado, A vai ser um conjunto aberto, e aí, se for um ponto de máximo ou mínimo, o gradiente tem que ser zero. Quando que o gradiente vai ser zero? Só na origem, então o único candidato a máximo ou mínimo é a origem. Na origem a gente já viu que você tem um ponto de mínimo, e aí, mas então não tem ponto de máximo? Não, essa função não tem ponto de máximo, porque eu posso chegar tão perto quanto eu quiser da fronteira, eu vou obter um valor cada vez mais próximo de 1, cada vez maior, né? O valor vai subindo, 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 mas nunca atinge o valor 1 exatamente, né? Eu vou estar com x2 mais y2 menor do que 1, eu posso fazer essa soma de quadrados, chegar tão perto de 1 quanto eu quiser, o valor da f chegar tão perto de 1 quanto eu quiser, mas nunca atingir o valor 1. Então vamos dizer, esse 1 aí ele não é o máximo, ele é o máximo virtual, né? É o máximo que a gente não... Se eu fosse atingir um máximo era ele, mas eu não tenho máximo, tá? Então o único ponto crítico é a origem. Então nesse conjunto, o ponto no conjunto fechado, ela vai ter um valor máximo em todos os pontos da circunferência onde o gradiente não é zero. Vai ter um valor mínimo, que é a origem, onde o gradiente é zero. Por quê? Porque se eu tirasse a casca, eu ia estar com um conjunto aberto e esse cara é o único ponto crítico. Tá bom?
Então tá clara essa diferença de ter que ver se o conjunto é aberto ou não para não concluir bobagem a respeito do máximo e mínimo? Isso aqui é uma coisa muito, muito importante. Eu gostaria que todo mundo tivesse bem claro isso na cabeça, tá? Gradiente igual a zero tem chance de ser máximo ou mínimo só quando o conjunto, o domínio da função é um conjunto aberto. Tudo bem? Podemos avançar? Então, é uma coisa que a gente não dá muita bola, né? Por conta do que aprende na escola. Ah, função é uma fórmula, f de x igual a não sei o que, f de xy igual a não sei o que. Não. A função, mais do que a fórmula, ela envolve também quem é o domínio dela, né? E formalmente o contradomínio também, tá? Mas a gente precisa se preocupar muito com onde a função está sendo calculada para estudar as propriedades que essa função vai ter sobre aquele conjunto, tá bom? Então é muito, muito importante. Por exemplo, caso bobo, né? Pega a função seno no intervalo aberto de 0 até π. Ela tem máximo no ponto π sobre 2, onde ela vale 1, mas ela não tem mínimo. Tá? Por quê? Porque o conjunto domínio é aberto e eu não tenho garantia da existência de mínimo em conjuntos abertos. Né? Aí tem o teorema de Weierstrass lá do cálculo 1. Se a função é contínua e está definida no intervalo fechado, então ela vai ter máximo e mínimo. Aqui a gente vai ter um teorema análogo. E depois vamos desenvolver teorias equivalentes àquelas de problemas de máximo e mínimo do cálculo 1 para estudar problemas de máximo e mínimo correspondentes a intervalos fechados, né? Ou seja, compactos, quando eu tenho uma função de duas variáveis. E aí eu não tenho mais a obrigatoriedade de pedir que o gradiente seja zero. Eu tenho um monte de pontos de máximo onde o gradiente não é zero, tá bom? Então vamos voltar para essa coisa de classificar pontos de máximo e mínimo em conjuntos abertos. Então a gente tem esse teorema lá do cálculo 2, né, do cálculo 1, olhando para a segunda derivada. Eu vou tentar replicar esse cara. Sumiu tudo. Eu vou tentar replicar esse cara no contexto de duas variáveis, tá bom? Então, como é que é a ideia? Vou tentar dar alguma ideia do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo desse jeito. Né? Nossa, está torto esse risco aqui. Esse também parece que está... parece menos torto. Então tá. Qual que é a ideia? Vamos pensar um pouco, né, um critério de classificação de pontos críticos. Eu vou dar a motivação para ver o que a gente está estudando e a demonstração de fato eu vou deixar para vocês lerem. E assim, quem tiver a fim de ver essa demonstração, tentar entender e ficou com alguma dúvida, é fórum e perguntar isso, a gente marca um dia, eu pego lá e explico isso direitinho para quem quiser, tá bom? Critério de classificação de pontos críticos para pontos críticos. Tá, então, o que é um ponto crítico, né? Para começar, então eu vou dizer que x0, y0 em A. Tá? A é de aberto mesmo, tá bom? É um ponto crítico de F se o gradiente da F nesse ponto, ou seja, se as derivadas parciais são zero. Tá? O que isso quer dizer?
concretamente que se a função for diferenciável, ela tem um plano tangente, e esse plano tangente é horizontal. O vetor normal vai ser 0,0,-1, tá bom? É um plano horizontal paralelo ao plano XY. Então, quando eu tenho um ponto crítico, como é que eu faço para decidir se ele é um ponto de máximo local ou mínimo local? No cálculo 1, eu olhava para a segunda derivada. Aqui, a gente vai olhar para as segundas derivadas também, e a ideia vai ser essencialmente a mesma que você faz para demonstrar esse teorema. Eu falei que a gente demonstra ele com o teorema do valor médio. Se você olhar para a lista 1 desse semestre, esse teorema é um exercício que a gente pede para você demonstrá-lo usando polinômios de Taylor, né? Então a gente estudou o polinômio de Taylor agora justamente para isso, tá? Então, como é que eu uso? Esse aqui você demonstra com o polinômio de Taylor de uma variável. É bem tranquilo. E a gente vai fazer a mesma ideia aqui, né? Então, vou pegar uma f, vou começar com ela de classe C2, para ter um polinômio de Taylor com o resto, né? Então vamos lá. Pega uma f de A contido em R2, em R de classe C2, e pega x0, y0 em A, de novo, um conjunto aberto, ponto crítico de F. Muito bem. Sabemos escrever o polinômio de Taylor, né? Polinômio de Taylor de ordem 1 desse cara. Em torno desse ponto crítico, né? Como é que fica? Bom, o P1 de xy, a equação era a equação do plano tangente, né? Então, vai ficar f de x0, y0 mais del f del x no ponto x0, y0, x menos x0, mais del f del y, x0, y0, y menos y0, tá bom? Agora, olha que legal. Se o ponto x0, y0 é um ponto crítico da f, quanto que é o del f del x? É zero, né? Ser um ponto crítico quer dizer que as duas derivadas parciais são isso. Então, quem é meu polinômio de Taylor num ponto crítico? É a função constante igual ao valor da função. Sem surpresa, né? Se você tem um ponto crítico, o gradiente é zero, quer dizer que o plano tangente, não sei como é que é a tua superfície, né? Ela pode, mas o plano, ela pode ser uma coisa assim, né? Mas esse aqui é o plano tangente. Você pega esse ponto f de x0, y0, se ele não for... Aqui eu estou desenhando justamente o caso que ele não é um ponto de máximo ou de mínimo. Bota uns eixos aqui para a gente não se perder. Então é essa situação que a gente tem, né? Tem o ponto x0, y0, f de x0, y0. O plano tangente é sempre horizontal num ponto que é um ponto crítico, tá bom? Essa figurinha mais ou menos boa, vamos diminuir ela um pouco. Vou colocar aqui. Então, ok, a gente tem isso. Então, pelo teorema do polinômio de Taylor, né, a gente sabe que a f em qualquer ponto é o valor do polinômio de Taylor mais o erro associado a essa aproximação pelo polinômio de Taylor. Muito bem. Quanto que vai dar isso? Isso é exatamente f de x0, y0 mais o erro. Ou seja, não tem a parte, vamos dizer assim, linear na decomposição da f, né? Então, qual que é a brilhante conclusão?
Se essa quantidade aqui for positiva, se essa quantidade for positiva para todos os pontos xy numa certa bola de raio delta e centro em x0, y0, o que isso me garante? Se esse número aqui é positivo, é porque este f de xy é maior do que f de x0, y0. Vocês concordam? Bom, vou tomar igual que zero. Se ele for maior ou igual que zero, é porque o f de xy é maior ou igual que o f de x0, y0 para todo xy naquela bola. O que isso quer dizer? Se o f de xy é maior do que o f de x0, y0, cadê a definição? É porque esse ponto é um ponto de mínimo local, né? F de xy maior do que f de x0, y0 para todos os pontos numa certa bola em torno do ponto x0, y0. Ou seja, a x0, y0 é ponto de mínimo local. Tá claro esse argumento? Se for negativo, para todo xy, eu ia dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, não vou. Para todo xy na bola de raio delta centrada no ponto x0, y0, o que isso quer dizer? Se esse cara é negativo, é porque esse número é menor do que esse, né? Eu peguei esse e precisei somar uma quantidade negativa para dar no outro. Então, eu vou ter que f de xy vai ser menor ou igual que f de x0, y0 para todo xy nessa bola. O que isso quer dizer? Que x0, y0 é um ponto de máximo local. Então, e outra coisa, né? Se acontecer de, eu não vou escrever, mas se acontecer de esse cara para um certo xy ser positivo e para outro xy ser negativo, o que isso quer dizer? Que na direção, por exemplo, que liga o ponto x0, y0 até o ponto xy, onde esse cara é positivo, naquela direção isso aqui vai ser um ponto de mínimo local, e na outra direção, onde a quantidade é negativa, vai ser um ponto de máximo local, né? É essa situação aqui. Numa direção, o valor da função está acima da aproximação, e na outra direção, o valor da função está abaixo da aproximação, ou seja, numa direção ele é ponto de máximo, na outra direção é ponto de mínimo, então não é nem máximo nem mínimo, e esses pontos são pontos que a gente vai chamar de pontos de Sella, que eu acabei de perceber que eu não escrevi aqui na definição, né? Então, vai ser um ponto de máximo se acontecer máximo local, se acontecer essa desigualdade em branco, mínimo local, se acontecer isso, e se não acontecer nenhuma das duas coisas, ou seja, para alguns pontos ela é maior e para outros pontos ela é menor do que o valor no ponto x0, y0, eu vou dizer que o ponto é um ponto de Sella. Tá bom? Então eu vou escrever aqui, né? x0, y0 é ponto de Sella se existem x1, y1 e x2, y2 dentro dessa bola, né? Tal que a f ganha
em x0, y0 de um dos pontos e perde do outro. Tá bom? Então, o que é um ponto de Celler? É um ponto crítico que não é nem de máximo nem de mínimo. Se, vamos escrever isso melhor, né? Aqui, se o gradiente da f for nulo, ou seja, se ele é um ponto crítico que não é nem de máximo nem de mínimo local. Ficou claro isso? Então o que acontece? Quem vai mandar no fato de um ponto crítico ser ponto de máximo ou mínimo é o erro do polinômio de Taylor, né? Então vamos deixar isso registrado, né? Então, quem decide se x0 e y0 é ponto de máximo, mínimo ou Celler é o sinal do erro, né? E quem que é o E1 de xy, né? A gente tem uma fórmula para isso. Isso é 1 meio, fórmula que a gente viu na aula passada. Fxx no ponto x barra y barra, que está no segmento que liga x0, y0 até xy, x menos x0 ao quadrado, mais duas vezes a derivada mista, que o 2 é porque eu estou juntando os termos com derivadas mistas, a f de classe C2, x menos x0, y menos y0, mais a derivada em y no ponto x barra y menos y0, tudo ao quadrado. Tá bom? Então, se eu souber controlar o sinal desse cara, eu consigo dizer se um ponto é um ponto de máximo ou mínimo, e aí o legal, você precisa se convencer disso, é que você consegue escrever isso aqui na forma de uma matriz. Tá? E qual vai ser essa matriz? Você vai pegar o vetor x menos x0, colocar ele como linha, tá? Isso aqui é uma matriz, uma linha, duas colunas. Aqui eu vou colocar uma matriz 2 por 2. Aqui tanto faz fxy, fyx, porque são iguais. E aí é que entra a história da álgebra linear aqui, né? Eu tenho essa matriz 2 por 2, aqui eu botei yx, mas eu vou escrever xy porque sim, né? Essas duas coisas são iguais. Então eu vou ter uma matriz 2 por 2 que é uma matriz simétrica. E aí é que entra toda a brincadeira, né? Uma matriz simétrica que é diagonalizável. E se ela é diagonalizável, eu consigo calcular autovalores e autovetores. E nesses autovetores eu vou saber se eu tiver, por exemplo, dois autovalores positivos, eu vou garantir que essa quantidade é sempre positiva. Se eu tiver dois autovalores negativos, eu vou garantir que essa quantidade é sempre negativa. Se eu tiver autovalores com sinais trocados, eu vou ter numa direção positiva e na outra negativa, então vou saber que esse ponto vai ser um ponto de Celler. Então, só que é num ponto x barra y barra. Como a f é de classe C2, esse determinante aqui, que é o produto dessas coisas, é uma função contínua, e se ela é positiva num ponto, esse determinante vai continuar positivo num ponto, se é negativo vai continuar negativo. Então, em vez de olhar para as segundas derivadas num ponto que eu não conheço, x barra y barra, eu posso olhar num ponto x0, y0 e olhar para uma bolinha centrada nesse ponto, onde, se esse determinante no ponto x0, y0 vale 5, eu garanto que numa vizinhança desse ponto ele vai continuar perto de 5 e, portanto, positivo. Então eu vou olhar para o sinal
desse determinante, não em x barra y barra, mas em x0, y0, que eu vou saber calcular, e estudando o sinal desse determinante e do traço da matriz, ou do determinante desse primeiro elemento basta, eu consigo estudar o sinal do erro e, portanto, classificar os pontos críticos, né? E com isso a gente tem, então, o seguinte teorema, né? Antes eu preciso dar um nome, e a gente já está chegando perto do horário de acabar. Como é que eu vou chamar essa matriz aqui, né? Eu vou chamar de HF x0, y0 é exatamente a matriz com as segundas derivadas, né? Então lembra, o gradiente, lembra que eu já tinha cantado essa bola, né? O gradiente é um vetor, porque eu tenho duas derivadas, eu coloco elas assim. Quando eu tiver segundas derivadas, eu vou ter 4 e vou ter vontade de colocar elas numa matriz 2×2, justamente por causa disso. Quer dizer, o motivo não é exatamente esse, mas justifica, né? Tá bom? Então, essa matriz aqui é o que a gente vai chamar de hessiano de F em x0, y0. Então, estou ensinando esse ano igual eu ensinei o ano passado. Ela é pronta e muito ruim, né? Mas precisava fazer. Deixa eu só colocar o enunciado do teorema. E aí, no comecinho da aula que vem, a gente faz uns exemplos, tá bom? Então, sejam f uma função de classe C2 e x0, y0 um ponto crítico de f no aberto A, tá? Então A é um conjunto aberto. Não posso fazer nada disso se A não for aberto, tá bom? No aberto A. Então o que quer dizer isso? Eu já sei que o gradiente é zero. Tudo que eu estou falando aqui é para pontos x0 e y0 onde o gradiente é nulo. Se o gradiente for diferente de zero, tudo isso aqui é bobagem, você não pode fazer, tá? Então, primeiro, se o determinante daquela matriz 2×2 for positivo e a primeira entrada dela for positiva, então a x0, y0 é ponto de mínimo local de f. Se o determinante for positivo e essa segunda derivada for negativa, então aqui eu vou ter um ponto de máximo local da f, tá bom? E se o determinante for negativo, então você não precisa nem olhar o resto, você já sabe que o ponto é um ponto de Celo. Tá bom? Professor, faltou o caso. Se o determinante for zero? Se o determinante for zero, esse teorema não cobre a situação, mas naquelas notas que eu escrevi, eu dou umas dicas de o que fazer quando o determinante da matriz hessiana é zero num ponto. Porque aí não vale mais o teorema da conservação do sinal, né? Se ele é positivo num ponto, ele continua positivo ali perto. Se esse cara é positivo, continua positivo, e você conclui. Se esse cara é negativo, ele continua negativo numa vizinhança, conclui. Se esse cara é zero num ponto, pode ser que um pouquinho para o lado ele fica positivo, para o outro lado fica negativo, você não sabe mais nada, tá bom? Então a gente não tem muito controle sobre a classificação de pontos críticos quando o determinante da matriz hessiana no ponto crítico é nulo, né? E essas segundas derivadas aqui parece meio natural, né?
A segunda derivada em x, como é que ela funciona? Se você pegar os eixos, você tem a tua superfície, ela vai controlar a concavidade na direção do eixo x. A segunda derivada em y vai controlar a concavidade na direção do eixo y. Né? Então, fxx mede a concavidade no eixo x, ou a concavidade da curva contida no gráfico com o corte y igual a uma constante. Então, se eu tenho um ponto x0, y0 aqui, a segunda derivada, o fxx ser positivo, vai me dizer que o cara tem boca para cima nessa direção, né? Y constante igual a y0, fxx e a segunda derivada tratando y como uma constante. Então, ser positivo quer dizer que nessa direção eu vou ter derivada positiva. Né? O que é o fy? No ponto x0, y0. Eu vou cortar pelo plano x0 igual a constante e ver como é que o gráfico se curva. Né? Se ele tiver boca para baixo nessa direção, vou dizer que esse cara aqui é negativo. Tá bom? Então são curvas que eu estou vendo perpendiculares e o fxx e fy diz qual é a concavidade da superfície nessas duas direções apenas. E aí o fxy vai ajudar a controlar a concavidade nas direções que não são paralelas aos eixos x e y. Tá claro? Então, por exemplo, se um ponto é ponto de máximo local, é certeza que esses dois caras têm que ser negativos. Porque se ele é um ponto de máximo local, ele tem que ser um ponto de máximo na direção do eixo x e também na direção do eixo y. Portanto, essas duas derivadas teriam que ser negativas. Agora, se essas duas derivadas são negativas, é verdade que é máximo? Não. Porque eu posso ter derivada negativa numa direção, derivada negativa na outra, e numa direção intermediária derivadas positivas. Não sei se você consegue imaginar. Boca para baixo aqui, boca para baixo aqui, numa direção intermediária, boca para cima. A gente tem um monte de exemplos, tá bom? Na aula que vem eu mostro essas situações lá no GeoGebra e faço algumas aplicações desse teorema para vocês. E aí a gente já começa a estudar máximos e mínimos também em conjuntos que não são abertos. Aí vai ter um teorema de Weierstrass e a gente vai começar a ver multiplicadores de Lagrange, que é o assunto cerejinha do bolo desse curso. Tá legal então, gente? Eu vou encerrando por aqui, já estamos na hora, vocês têm aula de álgebra linear agora. Com sorte vão aprender diagonalização de operadores simétricos hoje. E aí vocês podem até ler com mais tranquilidade o texto que eu vou colocar lá para vocês. Eu vou encerrando por aqui no vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisinha, fica à vontade agora. Então, para o pessoal do vídeo, obrigado, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!